esse vídeo, só essa exposição que não vai ser ao vivo, tá bom? O Márcio tomou cuidado aí, teve o carinho, obrigado Márcio, de mandar pra gente apresentar pra vocês agora. Beleza? Já estão com o vídeo pronto aí, diretor? Olá, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Márcio Cabral, eu sou fotógrafo de landscape, fotografo desde o ano 2000, quando eu consegui publicar minha primeira capa de revista, ainda na época da fotografia analógica, que tinha uma qualidade bem superior à fotografia digital. Em 2004, eu fiz a transição da fotografia analógica para o digital e comecei a produzir meus... Olá, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Márcio Cabral, eu sou fotógrafo de landscape, fotografo desde o ano 2000, quando eu consegui publicar minha primeira capa de revista, ainda na época da fotografia analógica, que tinha uma qualidade bem superior à fotografia digital. Em 2004, eu fiz a transição da fotografia analógica para o digital e comecei a produzir meus primeiros panoramas em 2007. Em 2009, eu adquiri minha primeira caixa estanque e comecei também a fazer fotografia subaquática. Foi quando, em 2010, eu resolvi unir essas duas técnicas e desenvolvi os primeiros panoramas subaquáticos feitos no Brasil. Eu evoluí essa técnica e consegui em 2015 quebrar o recorde mundial, produzindo a maior panorama subaquática do mundo, na época com 220 megapixels. Eu consegui quebrar meu próprio recorde em 2016 e em 2018 e atualmente esse recorde está em 827 megapixels, que foi reconhecido recentemente pelo Guinness Book. Além de fotografia panorâmica, eu também sou especialista em fotografia noturna e astrofotografia e também fotografias de cavernas, a espeleofotografia. E todas essas vertentes podem ser utilizadas as técnicas da fotografia panorâmica, como a gente vai ver posteriormente. Bom, vamos começar pelo conceito. A palavra panorama significa uma visão total da imagem, vindo do grego, ou seja, tudo que a gente vê no nosso campo de visão humano, que é de cerca de 160 graus por 75 graus verticais, ou seja, qualquer vista equivalente a este campo ou superior a isso é considerado uma vista panorâmica. O formato panorâmico é um formato considerado acima da proporção 2:1. Como vocês podem ver aqui, existem poucos formatos que têm apenas esse roxo e o verde que estão acima de 2:1, que é um formato panorâmico, no caso o formato de cinema. Aqui mais alguns exemplos de monitores. Os monitores antigos tinham uma proporção de 4/3 e os televisores antigos. Os novos televisores e monitores atuais têm um padrão 16:9 de proporção e as televisões 4K, 8K e Full HD também têm essa proporção. Acima disso seriam os monitores de cinema e os monitores super wide. No caso, esse aqui sim é um monitor panorâmico porque ele tem uma proporção acima de 2:1. No caso aqui, 21:9. Falar aqui um pouco sobre fotos panorâmicas. Essa aqui é uma foto panorâmica clássica, porque ela tem uma vista panorâmica de acima de 180 graus horizontais e tem uma proporção de 2:1. Então ela tem uma proporção panorâmica e uma vista panorâmica. Neste caso aqui, você tem uma imagem com formato panorâmico, mas não é uma vista panorâmica. Por quê? Porque nessa foto eu utilizei uma teleobjetiva para buscar os prédios que estavam muito longe do outro lado do lago. Então eu tive que bater uma série de imagens verticais
para produzir uma imagem horizontal com muito maior resolução. Aqui também eu utilizei a técnica de HDR para conseguir equilibrar as luzes da cidade sem que elas estourassem e deixassem as áreas muito escuras e com muito contraste. Aqui são os tipos de projeções que você pode utilizar em uma superfície tridimensional para uma superfície bidimensional. No caso aqui eu utilizei o mapa mundi para facilitar a visualização. A projeção cilíndrica é a mais comum, como vocês podem ver. É um cilindro que envolve o círculo do planeta e vocês conseguem ter esse tipo de imagem. A projeção cônica já é uma muito específica e pouco utilizada. Você vê que causa uma distorção muito grande. E a projeção plana também causa uma distorção muito grande, mas ela é utilizada em algumas imagens panorâmicas, como a gente pode ver lá na frente. No caso, os Little Planets. Aqui é uma projeção cilíndrica, como a gente viu anteriormente, só que é equiretangular, ou seja, ela é full 360, ou seja, ela é 360 graus horizontais por 180 graus verticais. O grande problema dessa projeção é que ela causa uma grande distorção, tanto no nadir quanto no zenith, ou seja, tanto no chão quanto na parte de cima da imagem. Vocês podem ver que o Polo Sul está completamente distorcido, ele está muito maior em tamanho, e a Groenlândia também. E as áreas próximas do Equador têm uma mínima distorção. Essa é uma característica da projeção cilíndrica equiretangular. Em fotos panorâmicas, a gente utiliza essas mesmas projeções. Existem as cilíndricas convencionais, que vão até 360 graus, mas não pega nem a parte de cima nem a parte de baixo. As projeções equiretangulares, que é a que a gente acabou de ver do mapa mundi, e as projeções esféricas, que são imagens imersivas em realidade virtual. Essas imagens não podem ser vistas em uma superfície de papel, uma superfície bidimensional. Você precisa de ver no computador ou então no óculos VR. Você vai ter que girar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para você ver as diferentes áreas da foto sem nenhum tipo de distorção. As imagens equiretangulares podem ser transformadas em imagens imersivas. Aqui é um exemplo clássico de uma projeção cilíndrica. Neste caso aqui eu utilizei uma grande angular para produzir 6 fotos verticais, costurando elas e finalizando nessa imagem horizontal. Essa primeira sequência de fotos eu tive que utilizar um braqueteamento, porque o contraste da luz da entrada da caverna era muito grande. A luz que entrava aqui era muito maior do que o resto da caverna, que estava praticamente escuro. Aqui eu tive que usar uma velocidade basicamente 1/30, sendo que aqui eu utilizei mais de 10 segundos para ter a mesma fotometria. Por aí vocês podem ver a diferença de contraste entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras. Essas outras imagens adjacentes eu não precisei fazer o braqueteamento porque não existia nenhum tipo de contraste, como ocorre aqui na entrada da caverna. Essa aqui é uma projeção equiretangular, é um panorama aéreo feito a partir de um drone aqui em Brasília. Vocês podem ver que tem uma distorção no fundo, no chão. Vocês não vão ver muito no céu, porque as nuvens não dá para notar tanta diferença, mas acontece aquele mesmo problema que acontece com o Polo Sul e a Groenlândia. E vocês podem ver que as linhas retas se tornam curvas na projeção equiretangular. Isso é uma coisa normal na projeção cilíndrica. Você só vai perder essas curvas quando você transforma isso para uma imagem em realidade virtual.
Aqui é uma projeção esférica. No caso, é uma projeção plana a partir de uma imagem esférica. Ou seja, aquele mesmo exemplo que a gente viu do Polo Norte no mapa. A grande vantagem dessa projeção plana em cima de uma imagem esférica é que você tem pouca distorção no centro da imagem, mas muita distorção na beirada das imagens. E você também tem uma visualização de 360 graus, assim como nas imagens equiretangulares. Essa imagem é também chamada de Little Planets, ou Pequenos Planetas, e é muito utilizado também em Fine Art. Vamos falar aqui sobre algumas vantagens das fotografias panorâmicas. A principal vantagem é que às vezes você consegue capturar uma área maior que a sua lente não consiga atingir. Por exemplo, uma cachoeira que seja muito comprida desde o lago até o início da cachoeira. Se sua lente não conseguir pegar toda a área da cachoeira, você pode fazer uma panorâmica de 2 ou 3 fotos e conseguir cobrir toda a cena dessa cachoeira. O outro problema, vamos supor que você tenha uma grande angular que consiga cobrir toda a área dessa cachoeira. O problema é que na borda da imagem vai causar uma distorção que é indesejável, principalmente nas lentes super grande angulares. Quanto mais grande angular é a lente, maior é a distorção que ela é causada, principalmente nas extremidades da lente, tanto de vinheta quanto de esticamento dos elementos da imagem, no caso das lentes asféricas. No caso das lentes olho de peixe, a distorção é uma distorção arredondada, que também é indesejável. Quando você tira várias panorâmicas, você consegue eliminar esse tipo de distorção. Outra vantagem da imagem panorâmica é que quando você tira uma sequência de fotos, logicamente ela vai ter muito mais resolução que uma imagem só. Também, além de ter menos distorção e muito mais resolução, vai ser muito mais apropriada para você fazer impressões em grandes formatos. E a outra vantagem seria o seguinte: se você tiver uma lente padrão, que seja bem mais barata que uma lente super grande angular, você consegue produzir uma imagem com qualidade superior a uma lente cara. A única desvantagem é que você vai ter que fazer várias imagens, mas você vai ter menos distorção, mais resolução e melhor qualidade de imagem, fazendo uma imagem panorâmica composta de várias imagens do que uma foto só. O problema é que você vai ter que ter alguns cuidados para fazer uma imagem panorâmica. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas diretrizes básicas que são necessárias para a produção das imagens panorâmicas. A sobreposição, ou seja, entre uma foto e a outra tem que ter um espaço em comum, que tem que ser no mínimo 20%, para que tenha uma boa qualidade de panorama. Quanto maior essa sobreposição, melhor a qualidade da foto, só que você vai ter que bater mais imagens para que seja composto o seu panorama. Então, entre 20% e 25% é um nível aceitável. Outro cuidado que você tem que ter, principalmente quando você vai bater imagens panorâmicas acima de 180 graus, é prestar atenção no horizonte e manter o tripé no nível. Porque quando você for bater a primeira sequência de fotos até a última, se o tripé não estiver nivelado, vai causar uma grande diferença no horizonte entre a primeira foto e a última foto. O programa de costura de panorama vai conseguir corrigir esse problema. O problema é que ele vai cropar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo para corrigir esse problema, então você vai perder áreas da imagem.
e assim você vai principalmente poder perder o teu objetivo principal se você tiver com o horizonte muito desnivelado, né, no seu tripé. Outra coisa que você deve fazer é a medição. A medição tem que ser média. Você nunca pode fotometrar na parte mais escura ou na parte mais clara do panorama, principalmente se for um panorama externo em 360 graus. Por exemplo, onde o sol está batendo, no nascer do sol, vai ter uma luz muito maior do que na área oposta. Então, se você fotometrar o sol, todo o resto do panorama vai estar escuro. E se você fotometrar a parte oposta, onde vai bater o sol vai estar completamente estourado. Então você deve expor uma média das duas exposições, entre a parte mais escura e a parte mais clara da imagem. Ou então, a melhor opção é braquetear e fazer um HDR para você corrigir essas diferenças de contraste. Outro problema que você deve se atentar é verificar se existe algum movimento nas imagens, entre uma imagem e outra. Por exemplo, algum animal passando, algum carro, principalmente nas áreas de sobreposição da imagem, que pode dar algum problema de fantasma ou algum tipo de aberração na hora da costura das imagens. A última dica seria você utilizar uma cabeça panorâmica quando você for fotografar objetos que estão próximos da câmera para evitar erros de paralaxe, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Se você utilizar uma cabeça panorâmica, você vai evitar causar erros de paralaxe, principalmente nas imagens de primeiro plano próximos à câmera. Vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de panorama. Esse aqui é um panorama clássico de grande angular, feito com uma imagem só, que eu cropei embaixo e em cima para ficar num formato panorâmico. Essa aqui é uma imagem panorâmica de 360 graus, como vocês podem ver aqui. É uma imagem com uma projeção esférica que causa uma curva completamente de 180 graus entre as duas extremidades dessa praia, ou seja, daqui até aqui tem 180 graus, a imagem total são 360. Essa é outra distorção causada pelas projeções cilíndricas. Essa aqui já é uma panorâmica esférica aérea que cobre toda a área horizontalmente e verticalmente. E esse aqui é um vertorama, ou seja, é um panorama vertical. Utilizei, no caso, 5 imagens horizontais para produzir uma imagem vertical com altíssima resolução. Falar agora sobre os equipamentos utilizados em fotografia panorâmica em 360 graus. A começar pelos equipamentos mais baratos. Essa aqui é a GoPro Fusion, que ela é composta de duas lentes e produz tanto fotos quanto vídeos em 360 em até 5K. Aqui são câmeras dedicadas, panorâmicas dedicadas, são caríssimas, como vocês podem ver. Essa Insta360 Pro consegue produzir tanto fotos e vídeos em 360 em 8K, mas também o preço é bem salgado. E é uma câmera que só tem esse tipo de utilidade, mais nenhuma. Essa aqui chega a ser muito mais cara ainda, chega a $37 mil, por ter várias lentes e sensores maiores. Mas a principal utilização e a grande vantagem da fotografia panorâmica é que você pode usar sua própria câmera e ter uma qualidade superior a dessas câmeras mencionadas acima, que custam até $37 mil, utilizando cabeças panorâmicas, mecânicas ou eletrônicas.
no caso a Peak Explorer. Eu tenho uma dessa aqui, que é uma das melhores e mais portáteis do mercado. As lentes que você deve utilizar para fotografia panorâmica geralmente são lentes que abrem para que você utilize o menor número de fotos possíveis para conseguir cobrir todo o panorama. As lentes que têm maior abertura são as lentes olho de peixe. O problema é que elas têm aquela distorção arredondada, mas quando você promove a costura entre uma imagem e a outra, o programa corrige essas distorções. Vocês podem ver que a variação de preço é grande. Uma top de linha da Canon pode custar $1.250 e a Samyang seria uma lente de custo-benefício por volta de $250. As lentes super grandes angulares conseguem atualmente cobrir praticamente a mesma área de uma lente olho de peixe sem causar aquela distorção circular. Ela vai causar uma distorção asférica, que ela estica em vez de arredondar. E isso produz uma qualidade melhor final no seu panorama. Mas também o preço é bem salgado. Uma lente, por exemplo, essa da Sony, a 12-24, está $3.000 e a da Canon, a 11-24, $2.900. Ou seja, além de serem lentes grandes, pesadas, são lentes caras. Aqui eu vou mostrar algumas lentes, as mais indicadas para panorama em realidade virtual, que é o panorama em 360 graus. A lente Fisheye 8mm, todas essas lentes eu estou considerando o sensor full frame, tá? Se for o sensor cropado, vocês têm que multiplicar isso aí por 1.5 ou 1.6 no caso da Canon. Uma lente 8mm em um sensor full frame, uma lente fisheye, vai ter um campo de visão de 180 por 180 graus. Ou seja, apenas 3 imagens é o suficiente a cada 120 graus para você formar o panorama. E você não precisa tirar uma foto para cima ou para baixo, porque ela é 180 por 180. Ela consegue ver todo o zenith e todo o nadir, sem precisar que você fotografe para cima e para baixo. Já no caso da lente de 15mm, fisheye, ela tem uma abertura de 141 graus horizontais por 91 vertical. Ela diagonalmente tem uma abertura, um campo de visão de 180 graus apenas diagonal. Então essa imagem você vai precisar de 5, no mínimo 5 imagens para produzir um panorama de 360 graus, mais o zenith ou nadir. Ou seja, você tem que tirar 5 fotos horizontais, mais uma foto para cima e uma foto para baixo para conseguir juntar um panorama 360 full completo. Uma grande angular de 14mm, que tem uma abertura de 104 graus horizontais por 81 vertical, você vai precisar de mais imagens, no caso 6 imagens a cada 60 graus, mais o zenith e o nadir, para produzir essa imagem. O mesmo ocorre com as lentes olho de peixe de 15mm. Aqui eu vou dar um exemplo do ponto nodal. O que é o ponto nodal? O que acontece? O ponto nodal é o que a gente falou anteriormente, é o ponto óptico da lente. O que significa isso? É o ponto sem paralaxe. É o centro óptico da lente, onde você deve rotacionar o seu panorama a partir do ponto nodal e não a partir do começo da imagem, do começo do sensor, onde a câmera encaixa o tripé, a sapata. Por isso existem cabeças panorâmicas que são feitas para trazer para trás a câmera para que a rotação, o eixo de rotação fique completamente paralelo ao ponto nodal. E esse ponto nodal varia de lente para lente. Não é sempre que é na ponta da lente. Você pode ver que essa mesma lente, que ela é uma 8x15, ela vai variar o ponto nodal dela de acordo com
com a distância focal que você está utilizando. Vocês podem ver aqui que 8 milímetros o ponto nodal está aqui, e em 16 ele já mudou um pouco já está um pouco aqui mais na frente. Mas essa diferença é muito pequena. Isso aí você só vai fazer alguma diferença quando você for fotografar objetos muito próximos da câmera. No caso dessa imagem aqui, você pode ver que a mesa estava muito próxima, estava a menos de meio metro da câmera. Então eu tive que tomar muito cuidado e usar o ponto nodal para que não tenha nenhum erro de paralaxe na hora da costura da imagem. Já não é tão necessário nessa foto aqui, porque os planos estão bem longe, então você não precisa de uma cabeça panorâmica. Até com tripé convencional você conseguiria fazer uma foto dessa. Se você conseguir utilizar o nadir e o zenite paralelo ao eixo horizontal da imagem. Ou seja, essa foto aqui eu bati 6 fotos horizontais, uma foto para cima e uma foto para baixo. Eu utilizei uma cabeça panorâmica, mas neste caso não precisaria regular perfeitamente o ponto nodal, porque como está muito longe o horizonte, não vai causar nenhum tipo de erro de paralaxe no caso da costura das imagens. Um panorama aéreo é a mesma coisa. O drone ele não consegue ficar exatamente no mesmo lugar quando ele bate várias imagens. O vento, alguma coisa vai deslocar o drone entre uma foto e outra. Mas a imagem fica perfeita porque está muito longe, tanto a torre quanto os prédios do drone. Se ele estivesse muito próximo, com certeza daria algum tipo de erro de paralaxe, porque não foi feito no ponto nodal, não girou no mesmo eixo o drone, porque não tem necessidade, pela distância dos objetos ao drone. O mesmo ocorre no panorama chamado flywheel. Os panoramas flywheel foram inventados por um fotógrafo panorâmico chamado Willy Kahneman. Ele descobriu que o ponto nodal em prédios que estão muito longe não vai ter tantos problemas e os erros de paralaxe são mínimos. Então, por exemplo, em cima de uma torre, em cima de um prédio, você consegue fazer um panorama 360 graus sem precisar de um drone, sem ser aéreo. Você apenas vai tirar foto de todas as áreas da torre. No caso aqui é um panorama da Torre Eiffel, em Paris. Eu fiz 6 fotos horizontais para formar esse panorama e não precisei de nenhum tipo de cabeça panorâmica, e entre uma foto e a outra estava muito longe. Por exemplo, a torre, sei lá, mais de 7 ou 8 metros de distância entre uma foto e a outra. Eu tive que bater. Então as fotos não foram feitas a partir do mesmo ponto, mas mesmo assim elas conseguiram se unir porque os prédios estão muito longe. Este aqui é o mesmo caso. É uma imagem feita no restaurante panorâmico da Torre de TV de Berlim. Apesar das fotografias serem feitas em locais diferentes, foi possível juntar. Mesmo assim, teve alguns erros de paralaxe, mas eu corrigi digitalmente. Mas é possível você fazer um panorama aéreo a partir de um prédio, contanto que esse prédio não seja muito largo e a área externa esteja longe, os outros prédios estejam longe desse prédio, como vocês podem ver aqui, e a versão em Little Planet. Agora vamos falar um pouco sobre os panoramas subaquáticos. Também é o mesmo problema.
seria impossível. Eu já fiz também com tripé, mas existem vários problemas de usar o tripé embaixo d'água. Desde que o tripé levanta a suspensão, você não consegue fotografar o chão. Às vezes a altura do chão marinho ou de uma caverna não é o melhor local para você fazer o panorama, então você tem que fazer manualmente esse panorama. E o erro de paralaxe também será um problema, a não ser que tenha uma distância razoável dos objetos. E você também tem que fazer o máximo para que entre uma foto e a outra tenha uma distância mínima entre elas, para que o erro seja minimizado. Ou seja, você não pode fotografar com correntes aquáticas ou em locais que você não consiga ficar parado. Esse aqui é um panorâmica subaquática feito em uma caverna e eu utilizei flashes para iluminar o primeiro plano. Essa é uma grande vantagem da fotografia subaquática que eu posso fazer com DSLR, que seria impossível fazer naquelas câmeras, mesmo aquelas câmeras caras, especializadas em fotografia subaquática, porque essas câmeras elas não possuem flashes. Se possuíssem, esses flashes iriam aparecer na imagem de uma câmera 360. Como o meu flash está atrás da câmera, eu tirei uma sequência de imagens, eu consigo iluminar o primeiro plano e equalizar com a luz do plano de fundo. Essa aqui é a imagem que quebrou o meu último recorde mundial, que tem 826 megapixels. Essa parte de baixo aqui está distorcida completamente porque é um mergulhador que soltou uma bolha circular. Como está numa projeção equiretangular, está completamente distorcido, mas a parte central da foto tem a distorção mínima e dá para você ter uma noção geral de como é essa dolina, que se chama Lagoa Misteriosa, localizada em Jardim, próximo a Bonito, MS. Aqui é para vocês verem o trabalho que dá para fazer uma fotografia dessa. Foram mais de 730 pontos de controle para que eu conseguisse minimizar o erro e conseguir costurar todas essas imagens. O nadir, que é a parte de baixo da foto, eu coloquei posteriormente no Photoshop em um plugin que transforma a imagem equiretangular em uma imagem cúbica e você consegue ter uma melhor costura da parte tanto de cima quanto da parte de baixo. Esse plugin também é muito utilizado para você retirar o tripé de imagens 360 graus feitas fora da água. Agora vamos falar um pouco sobre os gigapanoramas. Os gigapanoramas são panoramas esféricos feitos com lentes convencionais, 35mm, 50mm, ou seja, necessitam dezenas de imagens para formar um panorama. Esse panorama aqui, no caso que eu fiz na Patagônia, ele tem 1.57 gigapixels. Vocês podem ver aqui a montanha do Fitzroy e o Cerro Torre, elas estão praticamente invisíveis aqui na fotografia. Quando você dá um zoom, você consegue ver com completos detalhes essas montanhas que estão muito longe de distância, mais de 20 ou 30 quilômetros de distância desse local. E para você fazer gigapanoramas, você precisa de uma cabeça robotizada. No caso eu utilizei a PixPlorer,
ou uma cabeça convencional. Só que uma cabeça convencional você vai ter que fazer um cálculo. Existem calculadoras de panoramas, de acordo com a sua lente. Você vai bater tantas fotos para cima, tantas fotos para baixo. E no caso da cabeça panorâmica robotizada, você só fornece os dados da câmera que você está usando e a lente, e ela faz isso para você automaticamente. Bom, a gente finalizou aqui essa parte de fotografia panorâmica. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar que eu vou responder em breve. E muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Oi, pessoal, estamos de volta, seguindo com a nossa programação. Estamos aí ao vivo já, diretor? Ok? Então vamos seguir, porque a gente já atrasou um pouquinho, a gente não quer comprometer o nosso momento máximo mais tarde, que é da premiação.